Olá, esta é a segunda parte do capítulo 6 que trata do magnetismo. Bom, a indução magnética, né? A gente viu no primeiro vídeo que a corrente elétrica produz campo magnético, né? Um fio com corrente elétrica gera linhas de força circulares em torno dele. Mas agora o interessante é ver o processo inverso. Como é que o campo magnético ele pode produzir corrente elétrica, né? Então, bom, se você aproximar, se você fizer uma volta, né, num fio, uma espira, né? E se você aproximar um ímã dessa espira, você nota a formação de uma corrente elétrica dentro desse fio. Afastando a espira, afastando o ímã da espira, também você nota uma corrente elétrica, só que no sentido contrário, né? Uma hora o ponteiro está para lá, outra hora o ponteiro está para cá. Isso é em movimento, né? Se você deixar o ímã parado, nada acontece. Bom, para entender isso é interessante o conceito de fluxo magnético, né? Fluxo magnético é a quantidade de campo magnético que atravessa uma certa área. Então, se por exemplo você tem um anel e um campo magnético penetrando no interior do anel, né? Se você tem um anel e um campo magnético penetrando no interior do anel, você tem um fluxo magnético no interior desse anel. Se esse fluxo variar de valor, por exemplo, aqui ele está intenso, né? São várias linhas de força entrando, atravessando o interior, a área interna do anel. Aqui você tem um campo mais fraco, né? Então o valor do fluxo diminuiu. Se você tiver uma variação do fluxo magnético, né, se ele mudar de alguma maneira no interior de uma espira, você gera uma corrente elétrica no interior dessa espira aqui, uma corrente elétrica fechada, né? Outra maneira de você variar o campo magnético se você tiver um campo magnético uniforme, é girar essa espira, né? Se você tiver no primeiro desenho aqui perpendicular, né, a direção do campo magnético, o fluxo é máximo aqui. Mas se você começar a girar e deixar de pé na horizontal, né, na vertical, aliás, o fluxo que atravessa o interior da espira é zero, né? Então teve uma variação do fluxo aí. Então, melhorando um pouco a explicação, se você tem várias bobinas, uma bobina, né, várias espiras, e aproxima um ímã, aqui o ímã, a bobina é fixa e o campo que está variando, né? O campo está ficando cada vez mais intenso. Então o fluxo magnético aqui dentro está aumentando. Isso gera uma corrente elétrica num sentido. Se você fizer o oposto, né, você vai ter um campo magnético no interior das espiras, ou da bobina, diminuindo. E a corrente elétrica gira no sentido contrário. Se você tiver um ímã parado, uma bobina parada, não acontece nada, né? O fluxo continua sempre o mesmo, né? Não tem variação do fluxo. Esse delta que significa variação, né? E essa letra grega φ maiúscula representa o fluxo. Ou o segundo caso, se você tem um campo magnético constante e uma espira giratória, né? Uma espira móvel. No caso aqui o fluxo é máximo e aqui no fluxo é mínimo, né? E aqui o fluxo vai intermediário, né? O fluxo, na verdade, depende desse ângulo entre a direção de A e de B. Bom, as aplicações da indução magnética, né? Bom, se você tem um campo magnético e quer gerar corrente, esse é o princípio do gerador elétrico, né? O que acontece no gerador elétrico? Você girando uma manivela, você gira uma bobina aqui, e o fluxo magnético dentro dessa bobina, essa espira, no caso, fica variando. Uma hora aumenta, outra hora diminui. Uma hora aumenta, outra hora diminui, né? Então, a saída aqui é a saída de uma corrente alternada. O motor elétrico, na verdade, é um gerador elétrico invertido, né? No gerador, você entra com energia mecânica e sai com energia elétrica, com corrente elétrica. O
O motor elétrico é o contrário, você entra com corrente alternada, né? Corrente elétrica, e isso gera energia mecânica, alguma coisa fica girando lá, né? Então, esse é o princípio do motor elétrico. Uma outra propriedade importante de aplicação é a ressonância magnética nuclear, que tem uma explicação melhor na apostila. Bom, as ondas eletromagnéticas, né? Existe outra maneira também de gerar o campo magnético, que seria variando o campo magnético, campo elétrico, né? Se o campo elétrico variar no tempo, né, uma variação do campo elétrico no tempo, isso gera um campo magnético. E a gente acabou de ver pela lei de Faraday que a variação do campo magnético, né, gera corrente elétrica. A corrente elétrica tem que ser puxada por um campo elétrico, né? Então, você variando o campo magnético, você gera, na verdade, campo elétrico, né? Então, resumidamente, variando o campo elétrico, você tem uma geração de campo magnético. E variando o campo magnético, você tem uma geração de campo elétrico, né? O campo magnético gera campo elétrico e o campo elétrico gera campo magnético. Isso num ciclo que pode ser infinito, né? Maxwell demonstrou que esse ciclo ele se propaga no espaço em forma de uma onda, a gente chama de onda eletromagnética, que é composta de campos elétricos e magnéticos oscilantes, né? O campo magnético aumenta e diminui, e o campo elétrico aumenta e diminui também concomitantemente. Isso numa forma de uma onda. Só que o campo magnético ele gira, ele vibra na direção da parede, e o campo magnético na direção do chão, assim, né? Um vibra na vertical, outro vibra na horizontal. E toda onda, né, como a gente vê no capítulo 4, ela tem como característica o comprimento de onda, a distância entre dois pontos máximos aqui, que a gente chama de crista, né? A distância entre duas cristas é o comprimento de onda representado pela letra grega lambda. E a classificação das ondas eletromagnéticas se dá de acordo com esse comprimento de onda, ou da sua frequência, que é a quantidade de oscilações que a onda consegue fazer num segundo, né? Então, por exemplo, ondas de rádio têm comprimento de onda muito grande, né, de quilômetros até. Micro-ondas, o comprimento de onda vai diminuindo, né? Infravermelho. A luz visível, a luz que a gente consegue ver, é uma onda eletromagnética também, numa faixa de comprimento de ondas, né, sensível a nossos olhos. Além do visível, né? A luz visível ela vai do vermelho até o violeta, né? Abaixo do vermelho tem o infravermelho. Acima do violeta seria a onda eletromagnética ultravioleta, ou radiação ultravioleta, né? Com comprimento de onda menor ainda é o raio-x, né? E menor ainda do que o raio-x são os comprimentos são os raios gama, que são perigosos, né? São letais. E para terminar, eu vou falar um pouquinho do campo magnético terrestre. A Terra, ela se comporta como um grande ímã, né? Gigantesco ímã. Perto do Polo Norte, geográfico, né? Existe o Polo Sul magnético. E perto do Polo Sul geográfico, existe o Polo Norte magnético, né? Então, as linhas de força de um ímã, né, nascem no Polo Norte e morrem no Polo Sul. Em qualquer lugar da Terra, a orientação das linhas de força são do Polo Norte magnético em direção ao Polo Sul magnético, ou do Polo Sul geográfico até o Polo Norte geográfico, né? Por isso que toda a bússola aponta sempre para o norte, porque a bússola se orienta de acordo com a orientação das linhas de força do campo magnético terrestre. E o campo magnético terrestre também tem uma importância muito grande para a vida na Terra, né? Porque ela nos protege das rajadas violentas de cargas elétricas emitidas pelo Sol, que são chamadas de vento solar. Esse vento solar é altamente energético, mas o campo magnético desvia esse vento solar. A maioria do vento solar é desviada. Uma pequena parte dele é que
segue o campo magnético da Terra e acaba se chocando com a atmosfera da Terra perto dos polos norte e sul, né, geográficos. Bom, quando essa radiação atinge a atmosfera, ela faz com que ela brilhe, né, com que a atmosfera brilhe, gerando o que a gente chama de auroras boreais e austrais, né?